agradecendo ao Pai por esta oportunidade e à direção da casa pela confiança que deposita em nós. Mas é uma ocasião muito importante para nós nos aprofundarmos nos esclarecimentos de Jesus. Parábola do filho pródigo. Vamos ver primeiro em que condições Jesus proferiu esta parábola. Está em Lucas, no capítulo 15. E dizia assim, Lucas: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo: não, eu não estou fazendo, não estou me enganando, não, é assim mesmo que vai começar a nossa palestra. Então ele propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Não parou por aí. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí ele continua. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aí Jesus achou que não era o suficiente. São 2 parábolas muito curtinhas, e você acha que os fariseus e os escribas não vão se interessar muito. Aí ele segue. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Finalmente a parábola do filho pródigo. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, repartiu pelos 2 filhos. Então vejam que o pai não questionou, não disse nada, repartiu os bens, entregou ao filho mais novo a parte que lhe cabia, sem questionar. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Usou a sua liberdade para fazer o que queria, como queria. Ninguém disse nada. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades, a consequência da falta de previdência. E chegou-se a ele um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar os porcos. O filho desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Bolotas eram frutos da alfarrobeira e são vagens que têm sementes dentro que são alimentícias. E tornando em si, ele falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço à fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus empregados. Então vejam que a humildade apareceu aqui. Né? E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A alegria do pai, a alegria pela ovelha e pela dracma encontradas, né? Vamos fazer a projeção para as parábolas anteriores. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti,
e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. A festa pelo resgate do filho. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Porém, aqui nesta parábola ainda tem uma continuação, que é a reação do filho mais velho. Tudo isto que foi dito foi em relação ao filho mais novo. O filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar em casa. E saindo, seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas ele respondeu: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegramo-nos e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então vejam, a alegria, né, semelhante àquela alegria do pastor que recolheu a ovelha e da mulher que achou a dracma perdida. Tudo isso está interligado nas parábolas de Jesus, nas três. Algumas considerações que a gente pode fazer em relação a essa parábola. Jesus toma por base o filho mais novo, talvez estivesse se referindo à imaturidade. Diz ele: dá-me a parte da fazenda que me pertence, ou seja, dá-me os recursos materiais a que tenho direito. O rapaz desperdiça os bens em vida dissoluta, o mau emprego da fortuna. Como consequência, padece necessidade, tem que se sujeitar à comida dos porcos aos quais apacentava. Uma humilhação para quem já tinha sido muito rico. Cai em si. Talvez isto é o recurso mais valioso do ser humano. Autoencontro, autodescobrimento. Isso serve imensamente para nós. Às vezes a gente faz uma coisa que fica na memória nos perturbando, aí a gente cai em nós, né? Caímos em nós, para saber o que será que está acontecendo conosco. Cair em si é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então ele volta ao pai arrependido, não se acha digno de ser chamado filho, propõe ser um dos seus trabalhadores, mas a atitude do pai diante do filho arrependido, de alegria, solicita a seus servos que lhe tragam a melhor roupa, dá-lhe um anel, símbolo de autoridade senhorial, reintegra-o ao seu lugar de filho e herdeiro, calça-o com sandálias, mata matar um bezerro para a festa que dará em homenagem ao filho que estava morto e reviveu. E a atitude do filho mais velho, de ciúme, de indignação. Ele queria reconhecimento pelo trabalho que realizava. É devorado pela inveja, arvora-se em puritano, porém revela-se mesquinho e impiedoso. O pai nunca teve dúvidas da sua dedicação. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Será que ele não faz uma ponte aqui entre as demais ovelhas que não se perderam e as dracmas que a mulher não perdeu, só tinha perdido uma? Regozijemo-nos, alegremo-nos, vamos fazer o bem, trabalhar, sem solicitar recompensa. Cair Bar Schutel também faz uma reflexão em relação a esta parábola. Quem seria o pai?
O pai desta história é Deus, e os filhos, a humanidade. Jesus escolheu 2 tipos de filhos, um obediente, mas invejoso, avarento e egoísta. Não teve compaixão do próprio irmão arrependido. Quando ele exaltou suas qualidades, o filho mais velho exaltou suas qualidades e se referiu com desdém ao irmão, nos faz lembrar do fariseu orando no templo, exaltando seus méritos e menosprezando o publicano. Outro, desobediente e esbanjador, esbanjou a inteligência, a saúde, o tempo, o saber, o dinheiro. Um demonstra a verdadeira falha de caridade e o outro a humildade. Um vive num clima ameno, sempre igual, sem desafios, e o outro sofre as tribulações do seu comportamento inconsequente, e essas tribulações geram o arrependimento e o desejo de voltar à casa do Pai, onde tem certeza de obter alimento e trabalho. E nós, como é que nós estamos agindo, não é? Assim somos nós, divididos entre o conforto, as posses, os desvios de caráter, as provações geradas pelas nossas atitudes. E Deus, que é o nosso Pai compassivo e eternamente amigo, nos recebe de braços abertos. Tendo cometido ou não erros, devemos correr para Ele, na estrada da oração sincera, com o coração arrependido e disposto a nos esforçarmos para não errarmos mais. Ele nos ouvirá e virá ao nosso encontro, porque não há ninguém tão bom quanto Deus, nem há quem nos ame tanto como Ele. Então, nós podemos tirar desta parábola também alguns ensinamentos. Por exemplo, o amor incondicional de Deus. Muitas vezes nós estamos blasfemando em relação à nossa vida. Se, puxa, tenho tanta dificuldade, eu estou procurando levar minha vida retamente e, no entanto, está dando tudo errado, né? Então, a gente se revolta contra Deus, porque nós não esperamos as respostas do Pai aos nossos pedidos, né? A gente acha que Deus nos esqueceu, Ele nos esqueceu. Eu faço tudo o que Ele manda, mas Ele não reage aos meus pedidos, Ele me esqueceu. A lição do arrependimento e do perdão. Quando nós fazemos alguma coisa que não está dentro da lei, mais cedo ou mais tarde brota em nós aquela insatisfação que é o arrependimento. Ao nos arrependermos, muda toda uma estrutura funcional do nosso emocional. O arrependimento é uma manifestação de superioridade, por que não? Né? Quando nós reconhecemos que erramos e nos arrependemos, o passo seguinte é a reparação. O sentido do perdão. Às vezes nós pensamos que é uma das coisas mais difíceis que nós encontramos na nossa vida, perdoar. Uma pessoa que nos fez tanto mal, que destruiu a nossa vida, que tirou tanto as nossas possibilidades, como é que eu vou perdoar uma criatura dessa? E nós vivemos então encarcerados dentro desse sentimento que é a raiva, né? Aquele orgulho ferido. Então, ao perdoarmos, nós estamos estabelecendo um processo enorme de libertação. Libertação de quem? De nós mesmos. Nós nos libertamos daquele sentimento inferior que nos faz ver a vida de uma maneira muito diferente. Humildade. Por que humildade? Humildade é nós acharmos que somos inferiores às outras pessoas? Não. É considerar as outras pessoas tão grandes quanto nós. Afinal, nós somos filhos de Deus. Deus nos fez com a perfeição que é imanente dele, né? Então, somos seres perfeitos, somos seres perfectíveis, porque somos originários do Pai. E o Pai nos criou para a perfeição.
Às vezes nós não a manifestamos, não manifestamos ainda, naturalmente, mas estamos caminhando para isso, procurando resolver as nossas querelas aqui, que nada mais são do que ensinamentos, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E o ressentimento do filho mais velho. Ressentido porque ele não recebeu a atenção que ele esperava do pai. E assim somos nós. Nós também queremos que o pai nos valorize, né? Puxa, que filho bom que eu tenho, né? Nem sempre isso acontece, então nós ficamos muito bravos, né? Na realidade, é a nossa desesperança, quando na realidade nós deveríamos esperar do pai o melhor, porque ele é o melhor. A autojustificação, como nós já falamos, que nós precisamos justificar as nossas atitudes, mas chega um momento que nós dizemos, agora chega, né? Não preciso mais me justificar, foi assim, e foi, e será. E a festa por pecadores arrependidos, né? É a festa que o Pai faz, quando um de nós se arrepende daquilo que fez, daqueles erros que cometeu, e volta-se a Ele, humildemente, arrependido pelo que fez. E, claro, daqui para frente, programando-se para não errar mais. Tem um filósofo que diz que que o erro é aceitável? Não, não é aceitável. O erro, nós não precisamos realizá-lo, né? Nós precisamos evitar de errar, porque há tantos indícios de como realizarmos o bem que nós precisamos aproveitar esses indícios. Conclusão. A parábola do filho pródigo nos ensina lições profundas sobre arrependimento, misericórdia, humildade, valorização do que é verdadeiramente importante, necessidade de perdão, alegria no retorno e o amor incondicional de Deus. Crendo nesse amor sem barreiras, procuremos na oração e no arrependimento às nossas faltas a compaixão do Pai e o adoremos em espírito e verdade, porque Ele sempre nos receberá de braços abertos, qualquer que seja a circunstância. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo uma ótima reunião.